Boa noite, amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite. Que Deus possa estar nos conduzindo num culto que seja agradável a Ele. A nossa intenção aqui é exatamente louvar e agradecer aquele que nos amou, aquele que nos redimiu e aquele que nos conduz em graça e misericórdia. Convido os irmãos que abram suas Bíblias lá no Salmo de número 134, um convite ao louvor, ao culto, a Deus. O Salmo que diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça, colocasse sua vida diante do Senhor, pedisse perdão pelos seus pecados. Às vezes nós temos um dia tão corrido e não temos essa oportunidade de nos darmos a presença do nosso Deus. Então faça isso agora, ore ao Senhor, busque essa presença, busque essa misericórdia sobre a sua vida. Senhor Deus e Pai, neste momento, nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos levar ao teu santuário, ao lugar da tua adoração, que possamos te louvar em espírito e em verdade através dos méritos de Cristo. Senhor, perdoa-nos os nossos pecados, as nossas fraquezas, Senhor meu Deus, as nossas falhas, limpa-nos e nos purifica-nos, Senhor, de todo mal, e faça, Senhor meu Deus, com que o nosso louvor, a nossa adoração possa chegar no teu trono de graça. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, amém e amém. Nós vamos estar louvando e adorando o nome do Senhor, aqueles irmãos que tiverem já dízimos ou ofertas, vão poder também estar neste momento ofertando a casa do Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É muito bom estarmos na casa do nosso Deus, Não existe lugar melhor para estar do que na casa dele e na presença dele, e fazer do nosso coração a morada dele. Vamos colocar de pé e vamos declarar nessa noite, que o Senhor venha reinar em nossas vidas, porque sobre toda a terra ele é o nosso Deus, ele é rei, ele reina eternamente. Vem reinar em mim.
fizermos seja somente dirigidos por Ti, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Que sejamos habitação santa do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Te seguirei, que possamos cantar isso com convicção, que o Senhor nos chamou para sermos discípulos, que sejamos verdadeiros no que cantamos. Te seguirei, Senhor, por onde quer que fores. Amém? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Grande a seara do Senhor, são poucos os trabalhadores. Quem é que irá? Quem irá se dispor? 70 discípulos escolheu, 22 em 2 os enviou, uma mensagem de amor e para salvar, curar os enfermos e anunciar. É chegado o reino de Deus, a mensagem do céu no seu coração. O Senhor disse: eu vou obedecer, vou fazer discípulos e te seguir, te seguirei, por onde quer que fores, te seguirei, por onde enviares, eu irei, fazer discípulos, se tenho posto amor parado, não vou olhar pra trás. Mais uma vez, grande é a seara do Senhor, mas são poucos os trabalhadores. Quem irá? Eu irei. Grande a seara do Senhor, são poucos os trabalhadores. Quem é que irá? Quem irá se dispor? 70 discípulos escolheu, 22 em 2 os enviou, uma mensagem de amor e para salvar, curar os enfermos e anunciar. É chegado o reino de Deus, a mensagem do centro do seu coração. O Senhor disse: eu vou obedecer, vou fazer discípulos e te seguir, te seguirei, por onde quer que fores, te seguirei, por onde enviares, eu irei, fazer discípulos, se tenho posto a mão parado, eu vou olhar pra trás. Amém. Que possamos ter essa convicção no nosso coração, seguir mesmo ao nosso Deus e não olhar para trás. Quem tem posto a mão na arada não pode olhar para trás, que o nosso alvo é Jesus. Ele que é o alvo para onde nós seguimos. A nossa salvação está nele. Ele nos comprou por um alto preço e colocou o seu Espírito em nós. Ele disse que o Espírito Santo dele,
que é o Consolador, que estaria nos consolando quando Ele subiu aos céus. E que esse Espírito não passe de nós, que nós sejamos essa geração de adoradores a qual Jesus espera. Aleluia, isso seja um desejo constante do nosso coração. Pai, nós queremos mesmo, ó Pai, ser essa geração que marca, ó Pai. Nós queremos ser remanescente fiel a Ti, Senhor, mesmo nesse tempo de dificuldade, em meio a tantas dificuldades que estamos passando, ó Pai. Mas nós cremos, ó Pai, que nada fugiu do controle do Senhor, nada foge do Teu controle, Senhor, porque o Senhor continua sendo Deus. Não importa o que aconteça, ó Pai, o Senhor sempre foi e será sempre Deus, e o Senhor reina nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, que não nos esqueçamos de uma só promessa do Senhor, porque o Senhor é fiel e há de cumprir, ó Pai, tudo que o Senhor prometeu, porque o Senhor é Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja o Teu santo nome em todos os momentos das nossas vidas. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, prosseguindo aí com o estudo das
Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 1 até o versículo de número 9, a parábola do semeador. Eu vou ler um versículo, os irmãos lerão outro, e assim nós vamos de forma sucessiva. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Os irmãos? E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu ao meio do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, do solo, queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Senhor que possa nos conduzir através do seu Santo Espírito para compreendermos a respeito de mais essa palavra. Senhor Deus e Pai, neste momento, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para entendermos, para compreendermos a Tua palavra. Senhor, necessitamos urgentemente de que o Senhor possa falar a cada dia conosco. E nesta noite, Senhor, que não seja diferente. Antes que os nossos ouvidos estejam atentos e a Tua boca, Senhor meu Deus, possa falar aos nossos corações. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos entrar naquilo que os teólogos tratam como sendo as parábolas do reino. As parábolas do reino, porque na realidade são 7 parábolas. Alguns dizem se tratar de 8. Eu concordo com a tese das 8 parábolas, porque ela é conclusiva, mostrando exatamente a falta de zelo e até mesmo o erro na interpretação dos judeus a respeito dessas parábolas. O Senhor Jesus, ele traz aí a parábola do semeador, a primeira parábola, tratando exatamente a respeito da dificuldade da palavra de Deus em entrar no coração de algumas pessoas. E traz exatamente o ensinamento de o porquê isso acontece, dando vários exemplos de forma parabólica. Mas nós vemos que essas parábolas, elas fazem parte vamos dizer assim, de um trecho maior, de um conjunto maior de parábolas. A primeira parábola é a parábola do semeador, que trata a respeito dessas dificuldades da palavra de Deus em agir no coração das pessoas. Logo depois vem a parábola do joio, que já trata aí do início, do princípio de todas as coisas, onde o Senhor plantou uma boa semente e Satanás veio e semeou sobre a terra a má semente. Depois vem a parábola do grão de mostarda, mostrando o poder da palavra do Senhor e da forma como ela cresce e se estabelece sobre a terra, mas mesmo assim enfrentando problemas com alguns que são infiltrados para tentar atrapalhar o avanço do reino. Nós temos aí a parábola do fermento, que é exatamente essa contaminação do reino de Deus. Temos a parábola do tesouro, que é exatamente o tesouro aí que foi comprado pelo Senhor Jesus, pelo seu sangue. A parábola da pérola, que é um paralelo com a parábola do tesouro. E temos
a parábola da rede, que seria aí já a consumação de todas as coisas. Então nós vemos que essas parábolas elas tratam do presente, do passado e do futuro, né, trazendo aí um entendimento maior a respeito do reino de Deus. Tem a outra parábola também, que é a finalização, mas eu não a coloquei aqui. Mas hoje nós vamos tratar aí da parábola do semeador, que seria a primeira parábola. Em primeiro lugar, é bom a gente entender que há 3 elementos que constituem essa parábola: o semeador, a semente e também o solo. O semeador, irmãos, se formos observar bem, ele é um indivíduo genérico, aquele que lança a semente. Ele pode ser qualquer pessoa que lance a palavra de Deus. Além de se enquadrar nessa missão, todos os cristãos são aptos a semear sem qualquer problema e sem qualquer treinamento. Não há necessidade de treinamento para semear a palavra do Senhor. Segundo Arthur Pink, uma pequena criança pode deixar cair uma semente tão eficazmente quanto um homem. O vento pode carregá-la e realizar tanto como se um anjo a tivesse plantado. Então, meus irmãos, a palavra por si própria ela tem poder. Por si própria ela carrega autoridade e por si própria ela é eficaz. Vemos que a única atribuição dada ao semeador é semear, ou lá no grego, o semeando, né? A palavra lá aparece no particípio, né? Ele incorpora essa atividade, por isso o nome aqui não aparece. O semeador ele é genérico, ou seja, pode ser qualquer um. A semente ela é bem definida. A palavra do reino, né, nós vemos aí, é a palavra de Deus, né, aquela que é plantada no coração daqueles que necessitam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Está lá em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 11. Mas nós vemos aí as qualificações dessa parábola. Quais que seriam as qualificações? Eu vou pedir aos irmãos que, por favor, leiam. A primeira qualificação, ela é eterna. Os irmãos leiam, por favor. Amém. Segundo, ela é verdade. Os irmãos? Agora, pois, ó Senhor Deus, o Deus verdadeiro, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a tua serva este. Mas ela é pura. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escuro para os que nele confiam. Mas ela é divina e transforma. Os irmãos? Mas é incorruptível e viva e permanente. Os irmãos? Pois foste regenerada, não necessariamente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém. Então nós vemos que a palavra de Deus ela tem toda essa autoridade e ela é fundamental para a nossa caminhada diante do Senhor. Mas vemos também um outro elemento aí que aparece na parábola, que é exatamente o solo. O solo, nós vemos que ele aparece em 2 subtipos. Há alguns tipos de solo específicos, né, que o Senhor Jesus ele traz aqui para a gente. Todos eles reagem de forma diferente à semente semeada.
mas vemos claramente que há dois subtítulos aí, subtipos, né? O primeiro seria aquele que é receptivo, o segundo é são aqueles que são receptivos e os não receptivos, né? E aí podemos dividir ainda em 6 subtipos, né, de solos aí, no caso 3 que são não receptivos e 3 que são receptivos, segundo aí a proporção da graça do Senhor com a qual esses solos venham a produzir. Bom, para a gente pensar aí nos solos não receptivos, o primeiro não receptivo é aquele que cai à beira do caminho. Diz a palavra do Senhor aí no versículo de número 4 do capítulo de número 13: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Essa semente parece nem chegar a penetrar no solo. E é tão assim superficial, meus irmãos, que ela fica na superfície e as aves vêm e colhem aquela semente que é lançada ali. E aí vemos claramente, meus irmãos, que há 2 agentes aí. 2 agentes aparecem aí. Um claramente e outro que é necessário para que essa semente ela germine. Se formos observar bem, assim como há um agente maligno, né, que vem e pega a semente, né, que foi lançada ali à beira do caminho, mas não penetrou na terra, que seria o coração, assim também tem o agente divino, que é necessário para que essa semente penetre no coração. Nós sabemos que sem a regeneração, o homem ele não recebe de bom grado essa semente. É necessária a regeneração para que o coração do homem esteja preparado para receber a semente. Quem já trabalhou no campo certamente já observou que é necessário você preparar o solo, a fim de que esse solo possa receber a semente e assim dar o seu fruto. É necessário todo um cuidado para que isso aconteça. E somente o agente divino pode realizar isso no coração do homem. Somente o agente divino. Nós vemos que, embora o Senhor Jesus, nós tratamos aí da árvore e dos seus frutos, né, dos sinais que o Senhor Jesus ele dava aos homens, e os homens não correspondiam àquele sinal, e vemos o quanto é necessário que haja essa ação do Espírito Santo para que o solo seja receptivo e receba a palavra do Senhor. O segundo não receptivo é o solo rochoso. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Nós vemos outra aqui, que ela cai numa terra, mas ela é constituída também de rochas. Essa semente chega até penetrar na terra, mesmo sendo pouca a terra ali. Ela chega a penetrar, mas por causa das pedras não forma a sua raiz e seca com o calor do sol. Segundo Jesus, são os que veem e não percebem. É interessante a gente observar isso porque a palavra de Deus ela é anunciada em todos os lugares. Nós estamos convivendo sempre com a palavra do Senhor, até mesmo nas nossas estradas. Nós andamos atrás de caminhões que trazem letreiros com a palavra do Senhor, com pequenas porções da palavra do Senhor. Mesmo aqueles que, segundo nós entendemos, não são cristãos, até mesmo os espíritas, se utilizam
de versículos bíblicos, de ensinamentos do Senhor Jesus. Claro que de forma errada, mas mesmo assim transmitem de certa forma a palavra de Deus. Mas exatamente esse é o problema. São pessoas que veem, mas não percebem, não conseguem ver claramente aquilo que está acontecendo. São entusiastas, guiados pela facilidade, porque a palavra de Deus ela traz um conforto ao nosso coração, ela traz um consolo à alma. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, ou seja, com todo entusiasmo e com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, enxergando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Jesus, ele não promete facilidade para nós. Ele nos convida com a sua palavra, mas ele não promete que a vida vai ser fácil a partir do momento que você recebe a palavra de Deus. Há as dificuldades da vida. Nós vivemos dificuldades até mesmo dentro da igreja, dificuldades de relacionamento. E isso vai acontecer. E se nós não tivermos raízes profundas na palavra de Deus, meus irmãos, nós não vamos resistir quando vierem as lutas. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achará. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 24 a 25. Então aqui nós vemos claramente que há dois elementos. O primeiro são as pedras, que impedem que as raízes da semente elas se aprofundem. E nós vemos que há certas plantas que se adaptam muito bem em terrenos rochosos, mas mesmo assim elas são superficiais, elas não suportam muita coisa. E exatamente porque essas raízes não conseguem alcançar as partes úmidas do solo, em saindo do solo, elas secam, elas não suportam. A raiz em solo rochoso, certamente ela não vai resistir. Ela cresce rápido por não ter profundidade. Logo nasce, segundo o versículo de número 5. Mas, ao encontrar os primeiros obstáculos, no caso as rochas, as angústias da vida, as dificuldades, o que acontece? Ela para de crescer. E aí impede que ela chegue às partes mais profundas do solo, conseguindo assim a umidade necessária para o seu crescimento. E não resiste quando vem o calor do sol, a perseguição, as dificuldades, e aí passa a não resistir mais e acaba secando e morrendo. Não chega a crescer. Muitas vezes nós vemos pessoas dessa forma, pessoas que recebem com toda alegria, mas quando surge a primeira luta, elas se afastam da presença do Senhor. Também temos o terceiro solo não receptivo, que seria o entre os espinhos. É interessante, meus irmãos, nós observarmos que nesse terceiro, segundo o Senhor Jesus, é aquele que penetra na terra e cresce, mas não chega a dar frutos. Nós vemos que há uma certa progressividade de uma para a outra. Uma, ela não chega nem a penetrar na terra, vem as aves e a colhem. A outra penetra, mas não tem profundidade. Essa terceira até chega a lançar as suas raízes com uma profundidade um pouco maior, mas não chega a frutificar. Este é o problema.
ela acha terra até de repente fértil, mas só que quando ela começa a crescer, ela não consegue lançar os seus frutos. Esses têm o raciocínio apurado, compreendem muito bem o que lhes foi transmitido. A mensagem ela chega e entra no coração. Não são ignorantes, entendem muito bem o que foi dito a eles. Só que vem os prazeres do mundo, aquelas coisas que enchem os olhos, aquelas coisas que dão prazer, muitas vezes conquistadas até mesmo na presença de Deus, e essas a fazem afastar. Nós temos hoje, em nossos dias, evangélicos que pensam que o ser próspero é exatamente ter carro, ter casa, ter um bom salário, e exatamente nisso se enganam. Pensam que nisso estão frutificando, mas na realidade estão perdendo as suas almas ou vendendo-as a troco de coisas materiais e acabam se afastando da presença de Deus. Se formos observar bem, aqui é exatamente os bens materiais que vêm cercam, seriam os espinhos, impedindo o fruto dessa semente, impedindo que essa semente ela venha crescer e se desenvolver. Se formos observar bem, só há espaço para um elemento, ou os espinhos ou os frutos. Temos que escolher aquilo que vai gerar nas nossas vidas. Seriam os espinhos, e meus irmãos, os espinhos aqui são exatamente os bens materiais, os cuidados do mundo, as riquezas, tudo aquilo que a gente faz em prol de nós mesmos. Ou os frutos, o produto final da aplicação da palavra. Nós vemos que a palavra de Deus, ela faz com que nós venhamos a frutificar, com que nós venhamos a dar frutos, e muitos frutos. Gostaria que os irmãos, por favor, lesse lá em Mateus capítulo de número 19, versículo de número 29. Mateus 19, versículo de número 29. Um dos irmãos leia, por favor. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e entrará na vida eterna. Então, irmãos, eu sei que é bom, é muito bom a gente ter um bom salário, é muito bom termos uma boa casa, é muito bom ter bens materiais, ter conforto. Mas só que devemos entender que isso é apenas uma ponta, vamos dizer assim, do iceberg de bênçãos que Deus tem prometido para nós na eternidade. E lembrando que a nossa vida aqui ela é passageira. A eternidade, ela é eterna, ela não tem fim. Então muitas vezes nós nos damos a essas coisas mínimas, sendo que o Senhor, Ele nos promete uma vida sem igual, uma vida abundante, a eternidade com bem para nós. E aí, meus irmãos, nós vemos que outra parte, ela caiu em solo bom, em solo fértil. Aqui nós vemos exatamente o solo receptivo, em boa terra. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Essa semente não só penetra na terra, assim como cresce e se desenvolve e dá fruto. Jesus agora aponta para os seus próprios discípulos como sendo aqueles que ouvem, compreendem e frutificam. Muitas vezes nós ficamos preocupados, por exemplo, talvez os nossos irmãos do Ministério de Louvor, com aqueles irmãos que conseguem atrair milhões de seguidores, milhões de ouvintes, e a sua palavra em forma de cântico
alcança muitas pessoas. Mas isso é um dom da parte de Deus dado àquelas pessoas. Assim como a você é dado o dom, por exemplo, de ministrar aos irmãos dessa igreja. Talvez com alguns vídeos a outras pessoas. E tem aquele irmãozinho que canta aí somente no banco, mas que também alcança outros corações. Tem aqueles irmãos que ouvem os seus louvores nas suas casas, e por aí vai. Tem aquele missionário que é conhecido no mundo inteiro, prega a palavra de Deus, e através da ação do Espírito Santo de Deus, no anúncio da palavra de Deus, vai sendo transformado em uma multidão de pessoas. Sendo que há aqueles também que apenas plantam igrejas, plantam uma igreja aqui, plantam uma outra igreja ali, e tem aqueles que plantam, que pregam apenas para uma congregação. São pessoas distintas, mas todas elas frutificando para o Senhor. Aqui, se formos observar bem, há essa progressividade da frutificação. Nós vemos, por exemplo, que, segundo o texto, eles têm exatamente esse rendimento, essa profundidade baixa, de 30 por 1. É baixa, mas é produtivo. 30 por 1 é produtivo e faz diferença. Assim como também tem a produtividade média, que é a de 60 por 1, que é um pouquinho melhor, são aqueles que são medianos. Assim como também tem aqueles de produtividade alta, a 100 por 1. Mas todos eles são produtivos e todos eles produzem para o Senhor. Há crentes que produzem pouco, aqueles que são medianos e aqueles que superam as expectativas. Isso vai variar de acordo com a vontade de Deus e com a aplicação da palavra. Por isso Jesus fala a seus discípulos: atendei-vos, pois, a parábola do semeador. Muitas vezes nós ficamos tristes porque, Senhor, olha, eu falei da palavra do Senhor, mas parece que ela não surtiu efeito. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E quando nós pensamos em ela nunca voltar vazia, nós devemos entender que a palavra de Deus, ela não somente justifica, como também condena. Se a pessoa, ela rejeita a palavra do Senhor, aquela palavra serve como testemunho para a sua condenação. Assim como também aqueles que recebem a palavra de Deus, eles recebem para a sua justificação, para a sua salvação. Não importa como ou onde nós pregamos a palavra de Deus, é importante que preguemos a palavra do Senhor. Vamos ter rejeição? Sim. O Senhor Jesus, ele deixou claro que, olha só para os irmãos verem, são 4 tipos de solos. 4 tipos. E 3 deles são solos que rejeitam a palavra de Deus. São solos impróprios para semear, mas a palavra do Senhor é semeada mesmo nesses solos. Essa semente cai mesmo nesses solos. Pode ser para a sua condenação, mas cai mesmo nesses solos. É aquela semente que ela vai cair em terra, em terreno fértil, e vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Que você possa guardar isso no seu coração e plantar a palavra do Senhor. Lançar a semente, porque certamente no momento de Deus nós vamos colher os frutos dessa palavra. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Convido os irmãos que se colocam de pé. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que possamos ser esses agentes, semeadores, plantadores, lançando a semente por onde quer que andarmos, que realmente possamos plantar essa semente e vermos o fruto
sendo colhido em breve. Amém? Vou pedir ao nosso irmão Itamar para fazer essa oração, pedindo ao Senhor que possa nos levar sempre a essa vitória de vermos as sementes sendo lançadas por todo o terreno, seja ele fértil ou não, para a glória de Deus. Deus querido, obrigado por essa noite, estar na tua casa, o privilégio de ouvir a tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque ela nos edifica, ela nos ensina, ela nos exorta e, Senhor Deus, ela dá um norte, uma direção, que é levar a tua palavra, anunciar as tuas novas, Senhor Deus, às outras pessoas. Sabemos que ela é pregada de todas as novas mídias, falada, dia a dia, com as nossas expressões. Obrigado por tudo, Deus. Continue falando dos nossos corações, continue nos dando sabedoria e entendimento para podermos, poder levar a tua palavra. Num momento hoje difícil, onde não podemos ter um contato com as pessoas, onde há uma crise, Senhor Deus, de saúde pública, mas sabemos que os planos do Senhor não é frustrado. Sabemos que o Senhor tem uma direção e o Senhor está no controle de todas as coisas. Te agradecemos por tudo, nos dê uma noite de descanso, leva-nos em paz para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus.